Ok, então no último vídeo eu introduzi vocês a coordenadas esféricas e hoje eu gostaria de falar de alguns casos especiais sobre como a gente pode pensar sobre coordenadas esféricas. Então o que a gente vai fazer vai ser a mesma coisa que a gente fez para coordenadas cilíndricas. Eu vou simplesmente manter cada um dessas variáveis constante e a gente vê o que acontece quando eu faço isso. Então deixa eu montar aqui o meu sistema de coordenadas. Opa, estamos tendo algumas dificuldades, vamos lá. Esse é o meu eixo Z. Este aqui vai ser meu eixo X. E esse aqui vai ser meu eixo Y. X, Y e Z. Eu já falei sobre isso, né? Rho vai ser uma linha que sai da origem. E se a gente projetar Rho no plano XY, a gente vai ter o nosso R das coordenadas cilíndricas. E a gente sabe que o ângulo que R faz com o eixo X é o nosso θ, e o ângulo que Rho faz com o eixo Z é o nosso φ, né? E isso aqui é Rho, certo? Deixa eu só selecionar isso aqui para não ter que ficar copiando isso aqui toda vez. Então, vou selecionar aqui, pronto, certo? Então, vamos olhar para o primeiro caso. Primeiro caso especial. Se Rho for alguma constante. Bem, o que acontece quando Rho for alguma constante? Vamos imaginar aqui. Vamos supor que Rho é esse valor aqui que a gente fez, certo? O que vai poder variar? Bem, eu vou poder variar φ. Então deixa eu fazer esse mesmo Rho, só que com outros valores de φ. Então vamos supor que eu tenho esse mesmo Rho, só que esse valor de φ. Certo? É a mesma distância de Rho, só que esse novo valor de φ aqui. Vamos supor que eu vou ter outro Rho, só que com esse valor de φ. E é a mesma distância de Rho para esses três. Qual é a outra coisa que pode variar? Bem, eu posso variar θ, né? E variar θ simplesmente significa que eu vou poder girar isso aqui em volta do eixo x. Então vamos fazer isso para cada um desses caras. Então, ó, com um φ desse tamanho eu posso variar θ e eu posso girar esse cara em volta do eixo z. Com Rho valendo esse valor aqui, eu posso girar ele em volta do eixo c variando θ. E com Rho valendo esse valor aqui, eu posso girar ele também em volta do eixo z, porque eu estou variando θ. E o que você vê aqui? Que imagem você vê se formando aqui? Bem, isso aqui está formando uma esfera, né? Ó, isso aqui está formando uma esfera. E você está vendo que essa esfera que ele está formando, ela vai ter um raio igual a o meu valor de Rho, né? Então, você vê que quando Rho é constante, você simplesmente variando as outras duas variáveis, a gente vai ter aqui uma esfera de raio igual a Rho, né? Igual a Rho, que nesse caso eu falei que Rho é C, né? Então igual a C também. Certo? Então é isso que acontece quando a gente mantém Rho constante. Vamos agora ver um segundo caso. Vamos deixar θ constante. Vamos deixar θ constante e vamos ver o que acontece. Certo? Então deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E agora eu vou... Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ah, moleque, funcionou. Bom, então eu vou colocar isso aqui. E a gente tem aqui o nosso sistema de coordenadas de novo, certo? Então se θ for uma constante, vamos supor que θ tem esse valor aqui sempre. Esse valor aqui sempre. O que pode variar então? Bem, Rho pode variar. Então deixa eu fazer vários valores de Rho. Então eu vou ter esse valor aqui. E eu vou ter, sei lá, esse valor aqui. Né? E eu vou ter esses três valores de Rho aqui. Eu tenho esse valor, eu tenho esse valor e eu tenho esse valor. Simplesmente para mostrar que eu posso variar, né? Que eu posso variar Rho. E eu também posso variar φ, né? Então deixa eu colocar esses mesmos ângulos em vários valores de φ. Eu posso ter ele assim, ou eu posso ter ele assim, por exemplo. Eu posso ter esse aqui assim,
ou eu posso ter ele assim, e o outro eu posso ter ele, digamos, assim, ou eu posso ter ele assim. Certo? Mas θ tem que sempre ter o mesmo valor, ou seja, a projeção de cada um desses caras, ó, a projeção de cada um desses caras tem que estar nesse mesmo valor de θ. Né? Essa é a projeção de cada um deles, tem que bater nesse mesmo valor de θ que a gente fez. Então, o que você está vendo que está formando aqui? Ó? Isso aqui, como o ângulo é o mesmo, não importa qual ponto eu fazer, ele vai sempre estar nessa linha aqui. Tá vendo? Nessa linha aqui. Certo? Então, o que a gente vai ter vai ser um plano, um semiplano, que vai estar saindo se você conseguir imaginando ele saindo em três dimensões, né? Saindo para fora do sistema de coordenadas com esse ângulo θ aqui, se você puder imaginar, né? Essa folha de papel mais ou menos saindo aqui da coordenadas nesse ângulo aqui θ, né? Então, quando θ é uma constante, a gente vai ter uma semiplano, certo? E a gente fala que ele é semi porque ele não vai para esse lado, né? Ele não vai para esse lado porque θ tem esse valor constante aqui, certo? Então, bem simples também a interpretação do que acontece quando θ é uma constante. Vamos olhar para o último caso. O último caso, quando φ for uma constante. Vamos ver o que acontece quando φ for uma constante. Então, deixa eu apagar isso aqui. E deixa eu pegar e copiar de novo. Opa! Aí, deu certo. Eu vou colocar isso aqui. Muito bem. E agora vamos ver o que acontece quando φ é alguma constante. Então vamos supor que φ tem esse valor aqui, né? Bem, se φ for uma constante, quais são os termos que eu posso variar? Eu posso variar ρ e eu posso variar θ, né? Lembrando, variar θ apenas significa que eu vou girar em volta do eixo z. É só isso que significa variar θ. Deixa eu pegar outros valores para ρ aqui. Vamos supor que eu pego esse valor aqui e vamos supor que eu pego, sei lá, um outro valor assim. Certo? Mas φ é constante. φ é constante. Então vamos ver o que acontece. Variando θ para cada um desses ρ's, variar θ simplesmente significa girar em torno do eixo z. Então, variando θ para esse pequenininho dá isso. Variando θ para esse mais ou menos grande vai dar isso. E variando θ para esse mais grandão, eu vou ter isso. Então você já pode ver que imagem isso aqui está fazendo, né? Isso aqui está fazendo um cone, não é? Ó, você pode ver que é um cone aqui. É um cone e o ângulo desse cone com relação ao eixo z é o ângulo de φ. E você pode ver aqui esse cone se formando. E é um semicone, na verdade, né? É um semicone. Por que eu estou falando do semicone? Vocês lembram nas coordenadas cilíndricas que se eu mantivesse, eu acho que era R constante. Eu acho que era R. Era R. Se eu mantivesse R constante nas coordenadas cilíndricas, não, R constante me dava enfim, tinha uma maneira de você conseguir um cone em coordenadas cilíndricas, eu não estou lembrando agora. Mas quando a gente fazia em coordenadas cilíndricas, a gente tinha um cone mais ou menos assim, ó. Esse aqui é meu eixo Z, esse aqui é meu eixo X, esse aqui é meu eixo Y. A gente tinha um cone que crescia para essa direção e também crescia para essa direção. Isso a gente fala que é um cone completo, né? Isso é um cone. Agora aqui em coordenadas esféricas, como o φ a gente deu um valor constante para ele, a gente só tem metade desse cone, né? Então a gente fala que quando o φ é constante a gente ganha um semicone, certo? E é isso que geralmente acontece. Não, que sempre acontece quando o φ é constante, não que geralmente acontece, que sempre acontece quando o φ é constante, certo? Então, esses são os 3 casos especiais de coordenadas esféricas, nada muito complexo, né? É só você, de novo, nesses tipos de problemas de sistema de coordenadas, é só você ter a visualização que você consegue fazer as coisas bem facilmente, né? No próximo vídeo, então, eu vou olhar mais um pouco sobre alguns exemplos de coordenadas esféricas e daí a gente vai ir para frente com
vetores e brincar um pouco com a ideia de vetores. Então eu vejo você na próxima apresentação.